que nós temos então nessa parte introdutória? Nós vamos ter uma série de definições, de conceitos gerais, que vão ser então rapidamente discutidos. Primeira questão. Qual é a importância das rochas sedimentares? Por que estudar rochas sedimentares, em primeiro lugar? Basicamente porque as rochas sedimentares correspondem a 70% da superfície do planeta. Sedimentos e rochas sedimentares cobrem grande parte da superfície do planeta porque são formados pelos processos superficiais. Além disso, elas também contêm toda a informação disponível sobre a evolução das condições superficiais do planeta, como atmosfera e hidrosfera, os oceanos, né? E todas as informações sobre a evolução da biosfera, da vida no planeta. Então, elas são extremamente importantes para que a gente possa compreender o ambiente da superfície do planeta onde vivemos. Elas também têm grande importância econômica. Importantíssimos recursos minerais ocorrem essencialmente, ou até algumas vezes exclusivamente, em rochas sedimentares. Assim, mais de 99% dos recursos de óleo e gás natural ocorrem em reservatórios sedimentares. Uma grande maioria também dos recursos de água potável subterrânea ocorre em aquíferos sedimentares, como o nosso aquífero Guarani, por exemplo. E uma série de elementos metálicos ou não metálicos que estão aqui listados ocorrem essencialmente em rochas sedimentares ou até, em termos geoeconômicos viáveis, unicamente em rochas sedimentares. Um exemplo que eu posso dar aqui é o potássio. As únicas jazidas viáveis de potássio, exploráveis economicamente potássio, são sedimentares, são rochas evaporísticas sedimentares. Okay? As maiores jazidas de ferro são todas sedimentares ou metasedimentares. Vamos ver isso no final desse curso nas rochas ferríferas. Grandes jazidas também de metais base. As maiores jazidas de terras raras, importantíssimo para indústrias de alta tecnologia. E também de materiais utilizados para a indústria de construção ou de transformação. Essencialmente, então, ocorrentes em rochas sedimentares. Em termos científicos, ela também tem um atrativo muito grande, desde que são sistemas geoquimicamente complexos. São tipicamente formadas por uma suíte de diferentes elementos, diferentes constituintes, gerados em diferentes condições ao longo de uma história bastante longa, muitas vezes, e que nunca ocorrem em situação realmente de equilíbrio, elas estão sempre se reequilibrando às novas condições ao longo da evolução dessas rochas sedimentares. Então, a partir de termodinâmica, da evolução das rochas sedimentares, desde a deposição inicial, desde a sua formação inicial, até o momento atual, é bastante interessante. Os modelos petrológicos e geoquímicos para expressar essa evolução, então, são um tanto complexos. Nós vamos ter chance de analisar esses modelos em detalhe nessa disciplina, mas vamos ver alguns exemplos da sua aplicação. Finalmente, né, a compreensão dos terrenos sedimentares, como bacias sedimentares, como grandes sucessões sedimentares, é essencial para que a gente possa compreender a dinâmica da crosta do planeta, de como essa crosta funciona, como é a dinâmica, a geodinâmica, a tectônica de placas, a relação toda entre os elementos de evolução da crosta do planeta. Como se formam rochas sedimentares? Vocês já viram, com certeza, como ocorre a situação de geração de sedimentos na superfície do planeta. Vamos revisar como isso acontece. A superfície do planeta Terra é caracterizada por condições de temperatura e pressão baixas, grande abundância de água, quantidade de gases reativos, como o CO2, o oxigênio, e ação de organismos. Essas condições colocam as rochas geradas no interior da crosta, no interior do manto do planeta, rochas ígneas, metamórficas, em total desequilíbrio. Elas não estão
em condições de equilíbrio com essas condições. O resultado é o que nós chamamos de intemperismo, tradução de weathering, alteração pelo clima. No intemperismo nós temos processos físicos de desagregação das rochas pré-existentes em partículas, em pedaços, okay? E processos químicos, que muitas vezes têm um componente importante dos organismos, principalmente micro-organismos, então processos bioquímicos de dissolução e de alteração dos constituintes minerais pré-existentes. Os produtos, então, do intemperismo vão ser partículas desagregadas pelo intemperismo físico, na forma de fragmentos, que a gente chama de clastos, no termo do grego, tamanho areia e cascalho, que são transportados basicamente por tração, por saltação, rolamento, na superfície do planeta, pela ação da água, do gelo, do vento, e novos minerais gerados pelo intemperismo químico, que vão estar, então, em equilíbrio com essas condições superficiais do planeta, na forma principalmente de argilas, argilominerais, óxidos e hidróxidos. Esses materiais são tipicamente de textura fina e, portanto, são transportados em suspensão. Nós temos também íons dissolvidos dos minerais das rochas pré-existentes, que vão estar, então, em solução nas águas superficiais. A combinação dessas diferentes classes de materiais, partículas desagregadas, novos materiais finos e íons, vão constituir os sedimentos, os diferentes tipos de sedimentos que nós vimos logo antes, né? E diferentes tipos de rochas sedimentares derivados, então, desses sedimentos. Com essa geração, então, com essa dinâmica, nós temos dois grandes grupos de rochas sedimentares, duas grandes classes de rochas sedimentares. Nós temos as rochas extrabaciais, como o nome indica, são geradas por materiais de fora da bacia. Também são conhecidas por rochas terrígenas, vêm da terra, vêm do intemperismo, ok? Ou também de rochas siliciclásticas, porque grande parte delas são constituídas por fragmentos, clastos, de composição silicosa, silicática, mas melhor falando. Também são chamadas simplesmente de rochas clásticas, ok? Feitas de fragmentos, mas nem todas são feitas de fragmentos, como a gente vai ver a seguir. Essas rochas são então feitas essencialmente por partículas oriundas de fora da bacia de deposição. A composição desses constituintes é controlada pela área-fonte dos sedimentos, as áreas que foram submetidas então ao intemperismo e à erosão. Já a textura dessas rochas é controlada pelo ambiente deposicional, pelos processos de transporte, pela energia de deposição do ambiente deposicional. Exemplos dessas rochas: os lutitos, rochas feitas de partículas tamanho lama; os arenitos, rochas feitas de partículas essencialmente de tamanho areia; e os conglomerados, rochas feitas por uma boa proporção de partículas tamanho cascalho. Um segundo grupo, complementar, é claro, a esse, são as rochas intrabaciais. As rochas intrabaciais, também conhecidas genericamente como um termo de rochas químicas, se bem que boa parte delas não são geradas por partículas geradas quimicamente diretamente. Então, as rochas intrabaciais são formadas por materiais gerados dentro da bacia deposicional, dentro dos ambientes deposicionais, por processos químicos, orgânicos ou físicos. Nessas rochas, tanto a composição quanto a textura são controladas pelo próprio ambiente de deposição. Exemplos das rochas intrabaciais: as rochas carbonáticas, calcários, dolomitos, né? As rochas evaporíticas, rochas solúveis, sais, né? Rochas fosfáticas, sedimentares, silicosas, feitas de SiO2, né? E rochas ferríferas. Nós vamos ver esses tipos de rochas todos, então, nesse nosso curso. Existem outros tipos de rochas intrabaciais, no entanto, que não vão ser cobertos por esse curso. Por exemplo, as rochas orgânicas do tipo carvão, feitas de material vegetal. Ou as bauxitas, ou rochas feitas de manganês, de minerais de manganês, e assim por diante.
Outros grupos importantes de rochas sedimentares são as rochas híbridas. As rochas híbridas, como o nome indica, são formadas por misturas em proporções similares de materiais extrabaciais e materiais intrabaciais. Exemplos: arenitos bioclásticos, por exemplo, que tem areia siliciclástica misturada com bioclastos carbonáticos. Ou fosfáticos, com materiais fosfáticos e siliciclásticos. Ou glauconíticos, feitos desse material argiloso verde, glauconita, gerado dentro da bacia. Misturados tipicamente com materiais siliciclásticos ou com diferentes padrões de mistura entre materiais intrabaciais distintos. Nós temos também um outro grupo importante, que são as rochas vulcanoclásticas. Essas rochas, como o nome indica, têm uma composição vulcânica e uma textura clástica, feita de fragmentos, então, de composição vulcânica. Parte das rochas vulcanoclásticas são geradas por processos ígneos. Processos como o vulcanismo explosivo, gerando materiais, então, piroclásticos, brechação de derrames, por derrames submarinos, ou subaéreos, vulcânicos. E essas rochas, então, como as rochas piroclásticas, vulcanismo explosivo, autoclásticas, ou hialoclásticos, não vão ser assunto do nosso curso. Não são rochas geradas por processos magmáticos. Nós vamos nos ocupar nesse curso, sim, de alguns exemplos interessantes de rochas geradas por processos sedimentares de erosão, transporte e deposição de materiais vulcânicos. Vamos chamar essas rochas de arenitos e conglomerados epiclásticos. São os tipo específico, então, de rochas siliciclásticas. Em termos de volume relativo, os lutitos predominam tremendamente entre os diferentes tipos de rochas sedimentares que nós falamos. As rochas compostas por partículas tamanho lama corresponde de 60% a 65% do volume das rochas sedimentares. O segundo grupo mais abundante são os arenitos e conglomerados. De 20% a 25% das rochas sedimentares correspondem principalmente aos arenitos. Os conglomerados são bem menos abundantes. As rochas carbonáticas seria o terceiro grupo, em abundância, de 10% a 15%. E entre as outras rochas intrabaciais, as rochas evaporíticas predominam. Agora, alguma coisa sobre o que é diagênese. Nós vamos falar muito sobre diagênese ao longo desse curso. Muitos dos livros, textos de petrologia sedimentar, ou de geologia geral mesmo, que sejam, se referem à diagênese simplesmente como o processo de transformação de sedimentos inconsolidados em rochas sedimentares coesas, consolidadas. No entanto, diagênese é bem mais do que isso. Diagênese, na verdade, corresponde ao campo de condições físicas e químicas que controla os processos geológicos que atuam sobre sedimentos já depositados, sobre depósitos residuais como solos e sobre todos os tipos de rochas expostos a essas condições na superfície do planeta e nos primeiros quilômetros de profundidade dentro da crosta da Terra, dentro das bacias sedimentares. Vocês estão percebendo que, nesse sentido mais amplo, a diagênese engloba, inclusive, o intemperismo, ação superficial sobre materiais pré-existentes. Mas ela é bem mais do que o intemperismo também, desde que envolve todos esses processos que ocorrem dentro das bacias sedimentares, profundidade de até muitos quilômetros. Os mesmos processos que afetam sedimentos inconsolidados, como areia, como conchas carbonáticas, como lama, também afeta as rochas sedimentares já formadas, consolidadas, outros tipos de rochas, como as rochas ígneas e rochas metamórficas, os solos e assim por diante. Por que isso? Porque são as mesmas condições atuando e vão dar então origem aos mesmos tipos de produtos. Exemplos desses processos característicos da superfície. A alteração, substituição de feldspatos por caulinita em granitos submetidos
ao intemperismo na superfície, ou em arenitos. Tanto faz. O feldspato está no arenito ou no granito, ele vai, muitas vezes, né, ser alterado a caulinitas ou outro tipo de argilas também. Outro exemplo, a precipitação sobre baixa temperatura de quartzo, calcita, argilas e zeolitas nesses geodos dentro das lavas, dentro dos basaltos e outros tipos de rochas vulcânicas. Geodos, vesículas dessas rochas estão preenchidos por uma assembleia de baixa temperatura que aparece também entre os grãos de arenitos vulcanoclásticos, de composição correspondente. Então, os mesmos materiais originais, as mesmas condições, vão dar origem aos mesmos processos e produtos. Quais são essas condições? As condições características da diagênese vão ser, então, baixa temperatura, até cerca do máximo uns 200 graus centígrados, dependendo da reatividade do material. Alguns materiais vulcânicos básicos, por exemplo, são mais reativos e já começam a sair do campo da diagênese a partir de uns 180 graus, mais ou menos, 170 graus. Okay? Então, são temperaturas realmente de cozinha, digamos assim, do forno, do fogão de vocês, consegue dar mais do que isso facilmente. Condições de baixa pressão, então, no máximo uns 2.000 kg por centímetro quadrado. Significa o que isso? Até uns 15 km de profundidade no máximo dentro da crosta do planeta. Okay? A abundância de soluções aquosas. Okay? Existe bastante água também no magmatismo ou até no metamorfismo, mas não nem perto, né, da abundância que ocorre na diagênese. E essas águas vão ter, então, salinidade desde água da chuva muito diluída, até salmouras extremamente concentradas. E vão conter muitas vezes também gases reativos em solução, como o CO2, o oxigênio, metano, H2S, etc. Nós temos aqui um quadro extraído de Warden Burley, que mostra então o campo da diagênese como um campo adjacente ao campo do metamorfismo, limitado então por essa faixa de temperatura aproximada, por essas condições de pressão, de acordo com o gradiente geotérmico das bacias sedimentares. Vamos ter a entrada no metamorfismo, muito mais raso, é claro, existem lugares com ação geotérmica muito intensa, onde a passagem da diagênese para o metamorfismo vai ocorrer a poucos quilômetros de profundidade, ou até quase na superfície. Em outros lugares isso vai ocorrer, como eu falei, uma faixa de 15, 12 quilômetros de profundidade. Os principais processos da diagênese envolvem a compactação, que ocorre principalmente sobre sedimentos, assim, né? Através do soterramento crescente dentro das bacias sedimentares pelo acúmulo de mais e mais sedimentos, você vai ter então essa compactação que ocorre de forma física sobre as partículas, através do rearranjo e deformação das partículas. De forma química também, através da dissolução por pressão dos contatos entre os grãos. Nós vamos ver esses processos todos em detalhe ao longo desse curso para diferentes tipos de materiais. Nós temos a dissolução, um termo, né, genérico para a destruição de grãos e constituintes diagenéticos pré-existentes. Então você pode ter materiais primários, né, como materiais siliciclásticos ou carbonáticos primários, e constituintes diagenéticos pré-existentes sendo dissolvidos, e essa dissolução pode ocorrer de forma congruente ou total, qual todos os íons daquele mineral são colocados em solução. Os carbonatos costumam sofrer dissolução congruente, gera um buraco, né, preenchido por fluidos, então, com esses íons em solução. Ou incongruente. Nesse caso, a dissolução é incompleta e é gerado um subproduto dessa dissolução. Exemplos, a alteração de feldspatos para caulonita, por exemplo. Você remove potássio, digamos, se feldspato potássico, sódio, né, parte do silício e deixa parte do material para trás como caulonita, o subproduto. O contrário da dissolução seria a altigênese, ou geração de novos minerais, autogeração, né, de novos minerais na diagênese. Essa altigênese pode ocorrer nos espaços não sólidos, espaços ocupados tipicamente por fluido, então, por água, né, com diferentes materiais em solução. Precipita-se, então, esse material no que a gente chama de poros, espaços, né, não sólidos, espaços porosos, que a gente chama então de cimentação. Ou também pode ocorrer por substituição. Então, nós vamos ter, então, a
precipitação de um novo constituinte altigênico, diagenético, no local de um constituinte pré-existente. Isso se dá por dissolução e precipitação, que pode ser simultânea ou pode ocorrer em um espaço de tempo muito grande, até entre uma coisa e a outra. Nós temos também processos de hidratação e desidratação, que, como o nome indica, são de entrada ou saída de água da estrutura cristalina dos minerais. Isso pode se dar com uma mudança da estrutura cristalina, mas manutenção da composição química. Um exemplo disso seria a anidrita passando a gipsita, né? O sulfato de cálcio anidro sem água, passando para sulfato de cálcio hidratado. Isso envolve uma estrutura cristalina diferente, né? Ortorrômbica monoclínica. Ou também perda de água sem mudança realmente da espécie mineral. Por exemplo, as argilas esmectíticas conseguem liberar água ou absorver água para o ambiente de acordo com a composição química desse ambiente. Nós temos também processos de oxidação, que são processos, então, de remoção de elétrons, né, dos constituintes dos elementos. Aqueles elementos de transição como ferro e manganês sofrem tipicamente bastante oxidação, ou a matéria orgânica também, né, perde elétrons, né, e se oxida. Isso tipicamente ocorre na superfície ou sob influência de condições diretas da superfície. Ação, por exemplo, do próprio oxigênio atmosférico, ou de bactérias aeróbicas. Isso muitas vezes dá origem a minerais, então, característicos, como por exemplo a hematita, óxido de ferro, né, formado por oxidação de minerais com ferro pré-existentes. O contrário da oxidação seria a redução. Na redução, então, nós temos condições de doação de elétrons por influência da matéria orgânica, muitas vezes, ou de bactérias anaeróbicas, por exemplo, aquelas redutoras de sulfato, que podem ocasionar a formação de outros minerais, então, por exemplo, a pirita, né, sulfeto de ferro formado em condições redutoras. Nós temos também processos de recristalização, e esse termo deve ser usado sempre com precisão, apenas quando você tem a mesma espécie cristalina sendo mantida, mas mudando de forma ou de tamanho cristalino. Então, mantendo-se a mesma composição, calcita fina passa a calcita grossa, sílica fina passa para sílica grossa e assim por diante. E processos de estabilização ou inversão ou neomorfismo, termo mais utilizado. Nesse caso, nós temos a substituição de um mineral pré-existente por outro de composição similar, mas não igual exatamente. Nas condições, então, diagenéticas, se gera um mineral parecido com o anterior, mas não exatamente igual. Exemplo, a passagem de aragonita, carbonato de cálcio, ortorrômbico, para calcita, carbonato de cálcio trigonal. Ok? Ou a passagem de feldspato detrítico, silício clássico, original, terrígeno, primário, para um fosfato diagenético similar, mas não igual. A diagênese, então, envolve desde processos realmente superficiais, ocorrendo logo após a deposição dos sedimentos, ocorrendo sobre materiais pré-existentes expostos às condições superficiais, até alguns quilômetros de profundidade. Okay? Existem locais na superfície do planeta onde as rochas sedimentares dentro das bacias estão ainda em condições diagenéticas a 15 km de profundidade ou até um pouco mais. Em outros lugares, ao contrário, como eu falei, próximo à superfície você já está fora da diagênese porque você tem condições geotérmicas. Então é claro que isso envolve uma grande variação de condições de pressão e temperatura e houve, claro, intenção sempre de subdividir o campo, grande campo, né, da diagênese em estágios. A classificação de estágios diagenéticos que é mais utilizada é essa que está sendo mostrada aqui, proposta originalmente por esses autores para as rochas carbonáticas e depois adaptada por esses outros para as rochas siliciclásticas. Nós temos a eodiagênese, que envolve, então, aqueles processos e produtos formados logo após a deposição dos sedimentos, normalmente ainda a uma profundidade rasa, e sob influência direta do ambiente de deposição ou da circulação de água superficial sobre um outro ambiente superficial de deposição que se sucedeu ao primeiro. E ainda sob condições bem baixas de pressão e temperatura.
o tempo em que os materiais são submetidos a condições de eodiagênese pode ser muito variável. Os materiais podem até nunca sair dessas condições e continuar sempre sob condições essencialmente superficiais, ou nem passar por elas, né? Ser tão rápido o soterramento que eles nem permanecem em condições superficiais ou perisuperficiais o suficiente de tempo para sofrer processos considerados eodiagenéticos. Exemplos de processos eodiagenéticos: sedimentos continentais sob infiltração, especulação de água meteórica, carbonatos marinhos com cimentação precoce pela água do mar, pelo carbonato dissolvido na própria água do mar. Nós temos a mesodiagênese, que envolve, então, processos ocorrentes após o soterramento efetivo. O que significa isso? Significa o efetivo isolamento do material das condições superficiais. Aquelas águas superficiais, posicionais, não mais percolam através dos sedimentos. Ok? A pressão e a temperatura são crescentes ao longo do campo da mesodiagênese, até chegar àqueles limites que nós vimos agora há pouco. E nós vamos ter, então, em vez de fluidos superficiais, fluidos modificados pelas reações com os argilominerais, com os sulfatos, com os carbonatos, com os silicatos, com diferentes tipos de minerais, então, submetidos a esses fluidos que vão ser dissolvidos, vai se precipitar novos minerais e se transformar, então, os fluidos, modificar, então, a composição dos fluidos. A mesodiagênese pode evoluir através de soerguimento da sucessão sedimentar para a telodiagênese, que nós vamos ver a seguir, ou por soterramento crescente, ao contrário, cada vez mais fundo, para o metamorfismo. Como nós vimos antes, né, o campo do metamorfismo é adjacente ao campo da diagênese. Isso é uma passagem gradual entre os dois campos, inclusive, que corresponde ao que a gente chamamos de anquimetamorfismo. Nessa passagem começam a aparecer, então, características texturais e composicionais que vão indicar, então, essa passagem ao metamorfismo. Se, ao contrário, nós voltarmos às condições superficiais, se o material que esteve soterrado efetivamente nas bacias sedimentares for reexposto às condições superficiais, e isso pode se dar através do soerguimento e erosão de partes da seção, tipicamente com formação de discordâncias, então, erodindo parte da sucessão, parte da seção sedimentar, ou também através da infiltração profunda de águas meteóricas, nós vamos ter o que a gente chamamos de telodiagênese. Para parte dessas condições, por exemplo, de soerguimento e erosão, nós vamos ter, na verdade, intemperismo de rochas sedimentares. Né? Mas temos outras condições também que não correspondem ao intemperismo. Então nós temos três campos, três estágios, três subcampos, três estágios do grande campo da diagênese. De forma esquemática, mostrados aqui esses três grandes estágios, nós temos então na ediagênese, influência direta das condições superficiais. Nesse exemplo esquemático, isso seria condição marinha, mas pode ser meteórica continental. A partir de determinada condição, nós temos aí efetivo isolamento dos materiais a partir das condições superficiais. As águas superficiais não conseguem mais penetrar, as condições de temperatura e pressão aumentam, e nós temos então a mesodiagênese. A mesodiagênese pode evoluir através de soerguimento e erosão, formação de discordâncias, para a telodiagênese, então exposição de novo a condições superficiais de coisas que estiveram soterradas, ou, ao contrário, para condições metamórficas, através de uma gradação também, nós chamamos de anquimetamorfismo. Com isso, terminamos a primeira parte dessa disciplina. Nós continuamos, em seguida, discutindo os principais métodos e técnicas de estudo de rochas sedimentares. Obrigado.